Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Bom dia, pontualmente 8 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, os principais debates e as principais votações feitas pelos parlamentares na Câmara Federal. O painel eletrônico é transmitido em Brasília, em 96.9 FM, pela Rádio Câmara, e também na rede legislativa de rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o país. Nós somos também transmitidos por emissoras parceiras que nos dão o prazer de sua companhia no painel eletrônico e também em outros momentos da programação da Rádio Câmara. O painel eletrônico também está no YouTube, no nosso endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. Lá você tem a oportunidade de fazer o seu comentário sobre os temas que estão em debate e também sobre as nossas entrevistas, sobre as nossas colunas de informação e sobre as nossas reportagens. Para você que quer ouvir a Rádio Câmara e o painel eletrônico no seu smartphone, você pode ir à sua loja de aplicativos e baixar Câmara ao Vivo. Lá você tem acesso a toda a programação da Rádio Câmara, aos nossos programas jornalísticos e culturais e também a programação da TV Câmara. E você também nos ouve ao vivo na página da Rádio Câmara dentro do portal da Câmara dos Deputados na internet. Nosso endereço é radio.câmara.leg.br e você tem acesso ao painel eletrônico, a toda a nossa programação ao vivo, às nossas reportagens e aos nossos programas jornalísticos e culturais. E também estamos nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Digite @Rádio Câmara e você encontra tudo sobre o painel eletrônico e também sobre os nossos outros programas. E para entrar em contato conosco, você já sabe, você pode mandar a sua sugestão, seu comentário, sua dúvida, sua pergunta para o e-mail radio@câmara.leg.br ou para o nosso número de WhatsApp, que é 61 99978 9080. Nós estamos com um pequeno problema no YouTube nesse momento. A nossa área técnica está tentando resolver esse problema para a gente já entrar também com a transmissão no YouTube. Eu sou o Márcio Aquilissardi e agradeço a você por sua audiência no painel eletrônico. Desejo a você um bom dia nesta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Agora, em Brasília, são 8 horas e 3 minutos. Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Muito bem, toda terça-feira nós recebemos o nosso colunista, o economista Fernando Gomes, que destrincha para a gente as principais pautas econômicas que os deputados estão votando ou debatendo na Câmara dos Deputados. Olá, Fernando, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes aí. Parabéns a todas as mulheres aí pelo Dia das Mulheres, que foi ontem, em especial as mulheres que nos acompanham aqui, né? Com certeza, boa lembrança, Fernando. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, a gente trouxe assuntos relacionados a isso, né? Nesse mês da mulher, a Câmara dos Deputados tem discutido muitas pautas de interesse da bancada feminina, pautas apresentadas pelas mulheres parlamentares. Bom, Fernando, já vamos pegar esse gancho e eu vou perguntar para você sobre um grande projeto aprovado ontem, que interessa a toda a sociedade, mas também as mulheres que são mães de família, as mulheres que são aposentadas e pensionistas, né, que é a questão dos consignados. É um dos temas de maior sucesso sempre entre os nossos ouvintes, todos pedem para a gente sempre falar sobre isso, e finalmente essa questão foi debatida ontem pelos deputados. O que é que isso significa, Fernando? Bom, Márcio, a medida provisória ela foi aprovada ontem no âmbito da Câmara, foi aprovada exatamente às 10h30 da noite, eu estava acompanhando aí esse debate, e ela ampliou, né, a margem de empréstimo consignado aí dos aposentados e pensionistas de 35% para 40% do valor do benefício que eles recebem. Então, eles vão poder pegar 5% a mais de empréstimo com base no consignado, que é o crédito mais barato que existe hoje no mercado. O prazo para contratação de novos empréstimos consignados ele tinha acabado em 31 de dezembro de 2020. Aí, com o novo texto aprovado, passou para 31 de dezembro de 2021, né?
A ampliação do crédito, ela foi estendida também, não só para os aposentados, mas também para servidores públicos e trabalhadores aí do setor privado que têm carteira assinada pela CLT. E um caso mais específico, né, militares das Forças Armadas, policiais militares e reformados, servidores públicos estaduais e municipais e até empregados públicos de empresas como Banco do Brasil, Petrobras, eles podem ter esse percentual elevado acima de 40% se houver uma regulamentação nesse sentido. Se não houver, fica valendo os 40% mesmo, passam a ter 5% a mais. Outro ponto importante que foi aprovado, Márcio, que estava sendo negociado aí bastante, foi dar uma carência de pagamento aí para os aposentados, para os servidores públicos, agora para os empregados, de mais 4 meses. Então, eles vão ter um prazo aí de 4 meses em que não precisa pagar o empréstimo e só pagariam daqui 4 meses. Essa carência não é gratuita, né? Vão ser cobrados os juros aí normalmente do período, e o aposentado, ele usa, ou o servidor, ele usa essa carência se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode continuar pagando normalmente aí as parcelas no vencimento. E, por último, por todo mundo que foi beneficiado pela medida aí. Ô, Fernando, para quem não é muito familiarizado com o crédito consignado, as taxas de juros, elas são realmente bastante competitivas nessa modalidade? Então, Márcio, são em relação a outras linhas de financiamento. Eu vou te dar um exemplo aqui. O Banco do Brasil ele cobra aí entre 0,8% e 1% ao mês no crédito consignado. Se você for pagar cartão de crédito, por exemplo, você vai pagar talvez 120% ao ano. E existem outras linhas de crédito também que cobram 20% ao mês, ao ano, 30% ao ano. Então, você tem uma linha que te cobra entre 0,8% ao mês e 1%, ou seja, mais ou menos 12% ao ano, é o crédito mais barato que tem aí para todo mundo tomar. E nesse momento de pandemia, em que muita gente está com restrição financeira, o crédito consignado pode ser uma boa forma de ajudar na subsistência das famílias e, ao mesmo tempo, movimentar a economia, não é, Fernando? Com certeza. Esses 5% a mais que entram aí como um valor adicional para que as pessoas possam tomar como crédito, ou mesmo a possibilidade de novas contratações que foi dada agora, foi estendido o prazo até 31 de dezembro para novas contratações, e a carência também, ou seja, você não precisar pagar o empréstimo por 4 meses, todos esses recursos vão ser canalizados diretamente para consumo, para consumir bens primários, para consumir medicamentos, e todo esse recurso aí, desses 3 itens que a gente citou, né, os 5% a mais, você não precisar pagar o empréstimo por 4 meses e você poder contratar novos consignados, tudo isso entra na economia, movimenta a economia, ajuda a manter emprego, ajuda o país a retomar aí a atividade econômica. Pois é, Fernando. Bom, e esse também é o objetivo de outra proposta que os deputados aprovaram, vamos voltar um pouco no tempo, na semana passada, né? Que é a questão do pacote de ajuda ao setor de eventos. Ele cria um programa especial para esse segmento, né? Esse projeto foi aprovado, e também dá um bom fôlego para o setor de eventos. Você explica esse projeto para a gente, Fernando? É isso mesmo, Márcio. Foi aprovado aí um projeto de lei para auxiliar esse setor. Esse setor é fundamental para a economia, né? Ele movimenta bilhões de reais, gera milhares de empregos diretos e indiretos, e é o setor que mais vem enfrentando dificuldades desde o início da pandemia, juntamente com o setor de turismo, porque é um setor que depende de aglomeração. Se você não tem aglomeração, você não tem evento. Como está tudo proibido em função da Covid, é o setor que mais vem sofrendo, né? A estimativa é que esse setor perdeu, no ano passado, 450 mil empregos e teve um prejuízo enorme de cerca de 90 bilhões de reais. Só para o nosso ouvinte ter aí uma noção do tamanho e da importância desse setor. Mas vamos lá, o que foi aprovado, né? Na área tributária, 2 impostos foram zerados por 60 meses, o PIS/COFINS e a CSLL, ou seja, durante 5 anos, as empresas de eventos não vão ter que pagar
esses dois impostos. Outra medida importante é que essas empresas vão também poder parcelar suas dívidas junto ao governo. O que ficou vencido aí de crédito tributário e outros impostos, elas vão poder parcelar com até 70% de desconto e 145 meses aí para pagar. Então, uma folga bem interessante aí para essas empresas. Outro benefício é que elas vão ter aí a prorrogação daquele programa emergencial de manutenção do emprego e renda, que foi encerrado no final do ano passado, mas que foi reativado só para esse setor. Ele garante o pagamento aí pelo governo de uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou reduzido. Esse programa ficou prorrogado até o fim desse ano. Foi pensado também uma linha de crédito aí para essas empresas, né, através de um programa em que a União vai garantir para o banco para que eles emprestem recursos para essas empresas. Então, se houver inadimplência, a União é que vai pagar os bancos. Os setores mais beneficiados aí são hotelaria em geral, cinema, casa de eventos, casas noturnas, empresas que fazem congressos, feiras, shows, festas, e entraram nesse pacote as empresas ligadas a eventos esportivos também e os prestadores de serviços turísticos. Essas foram aí as principais medidas aprovadas, Márcio. Como você pode ver, foi um pacote bem amplo, né, que vai dar uma boa ajuda para esse setor, que realmente foi o mais machucado nessa pandemia. Lembrando que esse projeto também segue para o Senado e precisa da aprovação do Senado para virar lei. Pois é, a gente já conversou anteriormente sobre essa matéria, sobre ajuda ao setor de eventos, e realmente é o que você falou, né, Fernando? É o primeiro que sentiu os efeitos da pandemia e é o último que vai sair da crise, né, quando a gente se livrar dessa pandemia, não é? Sem vacina, sem aglomeração, não tem como esse setor voltar a funcionar, né? Exatamente. Pois é, e outra matéria que os deputados estão se debruçando, dessa vez conjuntamente com os senadores, é a resolução do orçamento de 2021. Ô, Fernando, como é que andam os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, que está com um prazo bastante apertado para finalizar seus trabalhos? Exatamente, Márcio. Prazo 24 de março, né, para aprovar o orçamento em todas as suas etapas. Bom, a comissão ela se reuniu essa semana, ela aprovou 2 relatórios importantes, o relatório do Comitê de Avaliação da Receita e o relatório preliminar do orçamento, né? São 2 importantes medidas que elas têm que ser feitas dentro aí do trâmite do processo legislativo para você poder aprovar a lei orçamentária anual. Foi aprovado o parecer do relator da Receita, né, que é um dos primeiros passos aí para você aprovar a lei orçamentária, e a notícia foi boa, né? As receitas primárias elas foram reestimadas, recalculadas para 1,595 trilhões aí para trazer o número exato. E isso representou um acréscimo de 35,3 bilhões nessa previsão de receita. Por que houve esse acréscimo? Porque os parâmetros usados para estimar a receita mudaram, os parâmetros econômicos. Salário mínimo, inflação, câmbio, eles mudaram um pouco entre a data em que foi elaborada a primeira proposta e agora que a proposta começou a ser discutida. E mudaram um pouquinho para melhor. Então, uma boa notícia é que esse aumento de previsão da receita vai melhorar o impacto nas contas públicas. É uma espécie de crédito que você não estava esperando e que veio, de 35,3 bilhões. Foi aprovado também o parecer preliminar do orçamento, né, apresentado pelo relator, senador Márcio Bittar, né? A aprovação do parecer preliminar também é uma das fases técnicas aí necessárias para a aprovação da lei orçamentária. Um dos pontos mais importantes que esse relatório aprovou foram as emendas, né, que vão resultar em remanejamento das dotações orçamentárias. Remanejamento é o nome técnico que o gasto, que a despesa vai receber lá na frente. Então, esse relatório aprovou também alguns parâmetros econômicos, né, aprovou uma previsão de crescimento do PIB de 3,2% em 2021 e a meta fiscal do governo com um déficit de 247 bilhões, ou seja, o governo ele vai gastar 247 bilhões a mais em todas as despesas dele do que o que ele vai arrecadar com impostos, né? É um valor elevado, porém ele é bem menor que o déficit de 2020, por conta da pandemia, que foi de 743 bilhões. Então, em 2020, a gente gastou praticamente 3 vezes mais do que vai gastar em 2021.
para o nosso ouvinte entender um pouquinho, né? À medida que o governo vai tendo déficit nessas contas, ele vai precisando se endividar cada vez mais para pagar esses compromissos, né? E o total da dívida pública vai só crescendo. A gente hoje está com uma dívida pública que representa 90% do PIB, conjunto aí de todas as riquezas geradas no país. Em 2019, essa dívida era de 72% do PIB, então cresceu 18% aí por conta principalmente dos gastos para combater a pandemia. No relatório, voltando para as emendas, né, foram aprovadas emendas individuais, um valor para emendas individuais, que são as emendas apresentadas aí pelos deputados e pelos senadores, de 9,7 bilhões de reais. Então, essas emendas individuais vão poder destinar 9,7 bilhões para os projetos. As emendas de bancada, elas vão poder juntas gastar aí 6,5 bilhões de reais do orçamento. E o relator geral do orçamento, ele também pode indicar emendas, ele vai ter 283 milhões para indicar em emendas. Então, essas foram as duas medidas aprovadas, Márcio. Eu lembro aqui também, para finalizar, que o cronograma de atividades da CMO para essa semana, ele prevê a avaliação e votação dos relatórios agora da despesa, né? Foi aprovado o relatório da Receita na semana passada, agora vão se avaliar a despesa e o parecer do Comitê de Exame de Admissibilidade das Emendas, ou seja, dá uma olhada se as emendas que foram apresentadas, se elas seguem aí todos os trâmites regimentais, se elas estão direitinho aí para serem aprovadas. Pois é, Fernando, como é que é esse mecanismo das emendas e como é que é feita a destinação dos recursos que são aprovados nessas emendas? Bom, mas as emendas, elas são indicações feitas no orçamento, né, que precisam ser aprovadas primeiramente na Comissão Mista de Orçamento, depois pelo Congresso, de onde é que esses recursos vão ser alocados, qual é que vai ser a destinação específica desses recursos. No orçamento você já tem o recurso separado, já tem a dotação no orçamento, mas ainda não tem a definição de onde ele vai ser aplicado na ponta, no final. Então, vai ser o deputado ou a bancada de uma determinada região que vai apresentar a emenda determinando que esse recurso se destina, por exemplo, à construção de uma ponte em Minas Gerais, à construção de uma estrada aqui em Brasília. Esse vai ser o destino final da emenda, né? A gente tem 4 tipos de emenda, né? As emendas individuais que eu falei inicialmente, que são de autoria de cada senador e de cada deputado. Você tem as emendas das bancadas estaduais ou regionais, que também tem um valor global aí para cada bancada. Você tem as emendas ainda apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, terceiro tipo de emenda, né? E você tem as emendas também, como eu falei anteriormente, propostas pelo relator. Então, cada uma dessas emendas possui um valor específico e vai destinar lá na ponta onde é que os recursos vão ser aplicados. Essas emendas também, Márcio, elas são chamadas de impositivas. O que quer dizer isso? Uma vez apresentadas e aprovadas, elas têm que ser pagas. Então, a margem de manobra que o Executivo tem sobre o pagamento, já que esse orçamento fica controlado pelo Executivo, é só em relação aos prazos, né? Você tem alguns anos aí em que o governo contingencia esses recursos e só paga no final do ano, mas ele não pode deixar de pagar exatamente por serem emendas impositivas. Bom, Fernando, e além do orçamento, os deputados também vão começar a trabalhar hoje, né? Já houve discussões e negociações, mas efetivamente hoje chega ao plenário da Câmara a chamada PEC emergencial, depois de ter sido votada no Senado. A gente já conversou sobre ela, mas sempre é bom retomar esse assunto, inclusive porque tem muita gente de olho nessa PEC emergencial, porque ela vai criar as condições para o pagamento, para a retomada do pagamento do auxílio emergencial. Qual que é a expectativa de prazos com relação à volta do auxílio emergencial, Fernando? Pois é, Márcio, a PEC foi aprovada no Senado, né? Ela veio para a Câmara já, e a expectativa é que ela seja debatida hoje, o dia todo, e seja votada entre quarta e quinta-feira. Para que ela seja votada, é fundamental que o texto não tenha modificações, para dar essa celeridade aí. Se a Câmara aprovar modificações no texto, aí a PEC vai ter que retornar para o Senado
avaliar essas modificações, e aí a gente pode ter, no mínimo, mais uma semana, 10 dias de atraso aí, nesse cronograma. A aprovação da PEC ela vai dar condições para que o auxílio emergencial comece a ser pago, como você disse, como a gente já falou aqui em outros programas, né? Esse pagamento deve ser feito por meio de crédito extraordinário, através de uma medida provisória, e ele vai ficar fora do limite do teto de gastos. É mais ou menos o que ocorreu no ano passado com o orçamento de guerra. O valor estimado para esse auxílio, ele deve ficar aí, pelo que o governo tem dito, em torno de R$ 250, pago em 4 parcelas. Agora, esse valor ele pode ser modificado a depender de quantas pessoas serão beneficiadas e também da quantidade de parcelas, né? Se for para um número maior de pessoas, a quantidade de parcelas vai ter que ser menor. E o valor ele vai ter que se enquadrar no limite que foi definido, mas foi definido um limite de 44 bilhões de reais. Então, esse é o valor máximo que vai poder ser pago aí para toda a população com auxílio emergencial. Para o nosso ouvinte ter uma ideia da noção do que já foi pago com auxílio emergencial, em 2020 foram gastos 300 bilhões de reais, que beneficiaram 68 milhões de pessoas, né? Foi 2 rodadas, primeiros 5 meses foram pagos aqueles 600 reais, e nos últimos 4 meses, 300 reais para uma quantidade menor de pessoas. Respondendo a sua pergunta, então, Márcio, se a PEC for aprovada na Câmara até o final dessa semana, a gente espera que esse auxílio emergencial seja pago ainda no mês de março. Um outro ponto importante também para destacar que permitiu a aprovação da PEC rapidamente no Senado foi a retirada de pontos polêmicos aí pelo relator, né? Ele retirou do texto a desvinculação orçamentária aí daqueles mínimos estabelecidos para a educação e para a saúde, que a gente já conversou aqui também, e retirou aquela proposta de reduzir em 25% os salários e a carga horária dos servidores. Então, com a retirada desses dispositivos, foi aprovada aí com facilidade, né, com rapidez, a PEC no Senado. Então, se esse texto for mantido na Câmara, a gente espera que ele seja aprovado também com rapidez, com celeridade. Agora, se houver modificações, aí talvez tenha que se esperar um pouco mais. Pois é, Fernando. E além dessa questão do auxílio emergencial, outra questão que pode dar impulso à discussão de temas voltados à retomada da economia é a instalação das comissões técnicas permanentes na Câmara dos Deputados previstas para essa semana. Você pode destacar para o nosso ouvinte, Fernando, algumas das comissões técnicas que são mais ligadas à área econômica e podem ter um papel fundamental para ajudar esse processo de retomada da atividade econômica? Bom, Márcio, antes de eu entrar especificamente aí nessas comissões, eu acho que é importante a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte que as comissões têm um papel muito importante aqui na tramitação dos projetos na Câmara, né? Que é o de analisar esses projetos tecnicamente, debater os temas, se aprofundar e também servir de elo de ligação entre a Câmara e a sociedade, né? É nas comissões que tem as audiências públicas com especialistas, que você tem debatedores aí que têm posições contrárias e favoráveis aos projetos. Então, quando as matérias vão para plenário, que é o que a população mais vê, é porque os temas já estão maduros ou acordos já foram feitos, mas é nas comissões que há realmente o debate técnico sobre as matérias. E outro dado importante, dos projetos que são aprovados aqui na Câmara, cerca de 80% deles são aprovados pelas próprias comissões, sem necessidade de ir ao plenário, né? Isso ocorre quando as comissões que avaliam o tema têm a mesma posição, contrário ou a favor, né? Então, vale tanto para aprovar como para rejeitar projetos. É o chamado aí poder conclusivo das comissões. Dito isso, né, do ponto de vista econômico, Márcio, eu destacaria 2 comissões, Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. A Comissão de Finanças e Tributação, ela debate e vota temas muito importantes, né? O primeiro deles é a adequação financeira e orçamentária dos projetos. Então, toda proposição, todo projeto que tem algum impacto financeiro nas contas públicas, nas receitas do governo ou nas despesas, ele tem que ter esse parecer de adequação financeira
e orçamentária para seguir tramitando. É como aquele parecer de admissibilidade da CCJ. Sem ele, o tema não caminha para outras comissões. Além disso, a Comissão de Finanças e Tributação ela debate temas como Sistema Financeiro Nacional, autorização para funcionamento de instituições financeiras, Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se o país quiser abrir mais o mercado bancário, permitir que mais bancos se instalem aqui para aumentar a concorrência, esse tema vai ter que ser discutido na CFT. Outro tema importante que passa pela CFT, Sistema Financeiro de Habitação, né? As regras para incentivar a habitação no país, para determinar as condições de financiamento, de moradia, as condições de crédito para financiamento imobiliário, tudo passa pela CFT. Outro ponto importante, regime jurídico do capital estrangeiro e remessa de lucros, né? A gente fala muito em atrair investimento estrangeiro para o Brasil. Então, esse tema passa pelo regime jurídico que essas empresas vão se submeter quando se instalarem aqui e qual vai ser o tratamento dado para os lucros que elas vão remeter para suas matrizes fora. Vai ser tributada essa remessa? Não vai? De quanto vai ser essa tributação? Outro tema que tem que ser debatido na CFT. Outro tema importante, Márcio, que a gente também discutiu hoje, dívida pública interna e externa, né? Nesse momento, a gente está discutindo o tamanho da dívida pública em função dos gastos que o país teve com a pandemia. Onde é que esse tema é discutido? Dívida pública interna e externa, no âmbito da CFT também. E para a gente não se alongar muito na CFT, eu vou citar só uma última competência da CFT. Sistema Tributário Nacional e Repartição de Receitas. A gente está falando o tempo todo sobre reforma tributária, é uma das pautas prioritárias do país, você reduzir complexidade tributária, tentar fazer um sistema tributário aí que seja mais simplificado, mas também seja mais justo, que tribute menos consumo, mais renda. Então, uma das comissões que vai debater reforma tributária é exatamente a CFT, a comissão que cuida aí dessa questão tributária também. Com relação à CEDEX, Márcio, como o próprio nome indica, é uma comissão de desenvolvimento econômico, indústria, comércio e serviços, né? Então, ela avalia tema aí como relações internacionais, comércio exterior, política de importação e exportação. Todos os temas que envolvem comércio exterior são debatidos na CEDEX. Outra pauta importante da CEDEX, debater política e atividade industrial, comercial e agrícola. Ou seja, política industrial, comercial e agrícola. Tudo que é produção no país é discutido no âmbito da CFT. Outro ponto importante, atividade econômica estatal e programas de privatização e monopólios da União. Nesse momento tem uma discussão grande sobre a privatização da Eletrobras e dos Correios. Privatização é uma das bandeiras aí do Ministério da Economia. Onde é que esse tema é discutido na Câmara? Se privatiza ou não a questão dos monopólios da União, também no âmbito da CEDEX. E também, para a gente não se alongar muito, uma última competência muito importante aqui, regime jurídico das empresas e microempresas de pequeno porte, né? Então, a política que o país adota para incentivar suas micro e pequenas empresas, a política tributária para essas empresas, política de crédito, dando um exemplo aqui, o Simples Nacional, né, que é um programa de incentivo a essas empresas, ou um outro similar. Todos esses temas também que envolvem micro e pequena empresa são debatidos na CEDEX. Então, também uma comissão essencial aí do ponto de vista econômico para debater os assuntos. Acho que eu falei muito agora, né, Márcio? Não, mas eu vou puxar uma das questões que você falou, que é o comércio exterior, para você falar de uma última comissão, entre tantas outras que a Câmara tem, as 25 comissões permanentes, que é a agricultura. Inclusive porque o mercado agrícola, o agribusiness brasileiro, ele foi responsável por manter boa parte dos bons resultados comerciais do Brasil em relação ao comércio exterior. Qual que é a importância da Comissão de Agricultura dentro desse contexto, Fernando? Muito bem lembrado, Márcio, muito bem lembrado. O setor do agronegócio ele tem um papel muito importante na economia brasileira, tanto na economia interna do país, como nas exportações no mercado externo, como você disse. Para que o nosso ouvinte possa ter uma ideia da importância desse setor, em 2020, o PIB brasileiro caiu 4,1%. O setor de serviços, que foi o que mais sofreu, caiu 4,5%. A indústria caiu 3,5%. E o setor agropecuário não caiu, ele subiu 2%.
E se a gente for para a área de comércio exterior, aí o Brasil teve um resultado melhor, né? Nós conseguimos aí um superávit na balança comercial em 2020 de 50,9 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil exportou mais do que importou 50,9 bilhões de dólares. E qual foi um dos setores que mais se destacou nessas exportações? Exatamente o setor agropecuário, que cresceu 6%. Então, esses números já dão uma visão inicial rápida assim, da importância do agronegócio para a economia brasileira. Então, é importantíssima a retomada das atividades da Comissão de Agricultura e Pecuária, o mais rápido possível. Lá é que são debatidos temas como estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, ou seja, é lá que se discute os financiamentos, os instrumentos de crédito, quais setores que vão ser apoiados, política de taxa de juros, de prazos, para que esses setores continuem aí mantendo a performance que estão tendo, né? São discutidos também os créditos para pesquisa e experimentação agrícola, que são os financiamentos aí destinados à pesquisa na área agropecuária, né? Quer dizer, para crescer não basta você financiar só a produção, você precisa estar continuamente incentivando pesquisa, desenvolvimento de novas técnicas, e essas discussões também passam pela Comissão de Agricultura, financiamento para essas áreas. Outra área importante da Comissão de Agricultura, avaliação de políticas de seguro agrícola, né? Boa parte da nossa agricultura, principalmente do pequeno e médio agricultor, ainda é uma atividade de risco, que depende, por exemplo, de chuvas, né? Então, ter uma boa política de seguro para assistir esses agricultores, se eles eventualmente vierem a perder parte da safra ou ter problemas, é fundamental para apoiar principalmente o micro e pequeno agricultor. Outra política importante, também debatida no âmbito do Ministério da Agricultura, eletrificação rural para modernizar o setor. E ainda tem as questões fundiárias, de reforma agrária, de distribuição de terras dentro de um sistema que seja justo e produtivo para o país, né? Tudo isso passa pelo Ministério da Agricultura. Então, como você pode ver, Márcio, é uma comissão também com atribuições importantíssimas e de um setor que vem se destacando aí muito na economia nacional, no mercado interno e nas exportações. Quanto antes essa comissão voltar a discutir os temas também, melhor para o país, melhor para a geração de empregos, melhor para a geração de renda. Pois é, e a partir de agora a gente vai ter a oportunidade, Fernando, de falar também sobre outras comissões que vão voltar aos trabalhos a partir desta semana na Câmara dos Deputados. Mas, por enquanto, eu agradeço, como sempre, e mais uma vez, por sua presença aqui, por detalhar para os nossos ouvintes o que de mais importante tem acontecido na Câmara dos Deputados na área econômica. Obrigado, Fernando, e até a próxima terça. Obrigado, Márcio. Bom dia para todo mundo que nos acompanhou aí. Obrigado. Um abraço ao Fernando Gomes, nosso economista e colunista de economia no quadro Economia Direta. Agora são 8h33 pelo horário de Brasília. A Câmara lança hoje a Agenda Brasileira, uma coletânea de artigos que aborda temas relevantes para a sociedade que estão em debate no parlamento. A publicação é fruto de uma parceria entre o Centro de Documentação e Informação da Câmara e a Consultoria Legislativa da Casa. A Agenda Brasileira tem 2 volumes, um voltado para as mulheres e outro com foco na pandemia de Covid-19. Um dos organizadores da publicação, o consultor legislativo Gabriel Gervásio Neto, já está conosco para conversar sobre essa iniciativa da Câmara. Gabriel, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Estamos com um pequeno problema técnico. Gabriel, você já está ouvindo a gente? Bom dia, Gabriel, tudo bom? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Estou ouvindo sim agora, estou conseguindo ouvir vocês perfeitamente. Tudo bem? Perfeito, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Qual que é o objetivo desse periódico Agenda Brasileira? Ele vai permitir que o cidadão tenha mais acesso aos temas que estão sendo debatidos aqui na Câmara, os temas que estão definindo os destinos do país? Perfeito, Márcio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade na Rádio Câmara, né? Sou um ouvinte assíduo de vocês e que sei que vocês estão sempre contribuindo aí para a gente promover e qualificar o debate parlamentar. Sim, Márcio, esse é o principal intuito, tá, do periódico Agenda Brasileira. Ele surgiu como uma forma da gente publicar os principais estudos e consultas que são feitos, que são pedidos, né, pelos deputados para a consultoria legislativa. Tá? Então, o parlamentar, quando quer propor ou quando quer dar um parecer a determinada proposição, ele nos procura, né, procura a consultoria e
para nos questionar a respeito da viabilidade constitucional, viabilidade orçamentária, viabilidade técnica, entender um pouco, comparativamente, como os outros países estão legislando também sobre determinado tema, e a gente faz estudo, consulta, eles se respaldam dessas análises preliminares para poder fazer a sua atuação parlamentar. Então, a ideia, juntamente com o pessoal do Edições Câmara, foi que a gente pegasse, né, esses principais estudos, Márcio, que eles vão, na verdade, eles são específicos para cada parlamentar, né, ou para uma liderança, enfim, mas eles são exclusivos, né, para os parlamentares. E a ideia foi que a gente pegasse esses principais estudos, claro, fizesse algumas adaptações, porque geralmente parlamentar pede alguma coisa mais específica, mas a gente faz uma adaptação para tornar esse estudo mais geral, tá, desses temas, para que a gente possa disponibilizar isso como uma publicação para toda a sociedade civil, né? E é interessante que é mais uma tentativa nossa, né, do parlamento, de aproximar o Congresso Nacional, aproximar a Câmara dos Deputados da população, tentando, de alguma maneira mais didática, né? Porque alguns textos, a gente vê, né, que alguns estudos são bastante... eles têm bastante detalhes técnicos, mas a gente tentou ao máximo simplificar para tornar uma linguagem até mais acessível também, né, para a gente verificar quais são os principais debates parlamentares que hoje tem no Congresso. Pois é, Fernando, e nessa publicação agora, um dos temas tratados é a questão dos direitos das mulheres. E dentro disso, um dos temas é a previdência social. Qual que é o cenário que foi desenhado pela consultoria legislativa para a mulher brasileira em relação à aposentadoria? Pois Márcio, agradeço a pergunta. Sem dúvida, né? A gente está num contexto, né, sempre no 8 de março, a gente procura, no Dia Internacional da Mulher, a gente verifica que várias análises, dados estatísticos, enfim, estudos sobre esse tema, a gente ainda verifica que a gente tem muito a caminhar, né, no tema das desigualdades de gênero que ainda existe no país, e a ideia dessa publicação é realmente tentar dar mais um passo no entendimento dessas principais demandas, né, que a gente tem no parlamento, na consultoria, e verificar o seguinte, Márcio, nos últimos anos, a gente teve um aumento muito grande nas proposições referentes a esse tema, né? Referentes ao tema mulher. Assim, eu posso até listar 3 fatores que talvez explicam isso. Um é a questão de maior demanda social, né? Uma maior demanda da sociedade civil por esse tema. A gente tem vários coletivos, né, que brigam por isso. Outro também que a gente pode dizer também é a Comissão da Mulher, né, criada em 2016, que deu um foco maior nesse tema dentro do parlamento, que ele já era presente, mas foi com uma comissão dessa, a gente sabe que traz todas as demandas de forma mais específica das parlamentares e também o aumento, né, Márcio, do número de parlamentares. A gente tinha, em 2010, a gente tinha 45 parlamentares, isso aumentou para 51, em 2014, hoje a gente tem quase 80 parlamentares. Então, esse tema, ele vem sendo bastante solicitado, bastante pedido na consultoria legislativa, né? E aí, o que nós temos nesse caderno, né? A gente está lançando 2, né? A consultoria e a Edições de Câmara estão lançando 2 cadernos hoje, um é mulher, o outro é do Covid, né? Sobre a Covid. E o que nós temos de temas, né? E já entrando mais na sua pergunta, a gente tem... e aí, um outro ponto também que eu queria salientar aqui, que é importante, é que, assim, não só houve um aumento significativo no número de demandas, mas os temas foram ampliados, né? Porque antes a gente tinha temas bastante mais, assim, limitados do ponto de vista da amplitude, né, temática mesmo, que a gente tinha alguns assuntos que eram mais corriqueiros, né? A gente teve, por exemplo, um grande avanço da Lei Maria da Penha, então o tema da violência da mulher sempre foi discutido, embora ainda a gente tenha dados muito ruins sobre isso, mas esse tema sempre foi discutido no parlamento, a questão de licença maternidade, mas a partir desses últimos anos a gente percebe um maior eixo, maior abrangência temática disso, né? Então a gente tem, além disso, nós temos hoje muita questão de cotas de gênero na política, da questão do mercado de trabalho, né? As mulheres na economia. A gente tem muita proposta legislativa sobre isso e sobre o tema que você mencionou, né?
a questão da aposentadoria, a gente começou, esse estudo da consultoria que tem, ele abre, né, o caderno de mulher, é um dos primeiros estudos sobre esse assunto, que, na verdade, ele procura ter um panorama de como, né, a partir dessa reforma da Previdência, como que as mulheres estão se inserem, né, no nosso debate legislativo e como que afetou efetivamente as mulheres essa mudança da reforma da Previdência que teve, né? Então, assim, é uma coisa direcionada, coisa que a gente tinha pouco antes, tá, Márcia, assim, em relação a esse segmento, né? Então, as parlamentares, durante a tramitação da reforma da Previdência, pediram diversos estudos. Então, esse estudo, acho que é até interessante, depois que todos acessem, esse estudo que a gente tem, esse artigo que a gente tem no livro, é uma compilação de todos os estudos que foram feitos para os parlamentares, claro, durante a tramitação da reforma da Previdência. Lá ele compreende todas as análises possíveis, comparações internacionais. Então, esse estudo também está bem interessante, né? Sempre lembrando, e aqui já também agradecendo a todos os autores que contribuíram com isso, que a consultoria legislativa, né, tem 22 áreas temáticas e a gente tem artigo nesse livro para todas as áreas possíveis aí, não só da mulher, mas da Covid também. Pois é, e sobre, antes de entrar na Covid, você comentou sobre o aumento da bancada feminina, né, que hoje tem quase 80 parlamentares, como um dos fatores para o aumento da demanda por temas ligados aos direitos e benefícios para a mulher brasileira. Mas essas demandas para a consultoria, elas vêm só da bancada feminina, que tem uma atuação muito forte, ou há muitos deputados também que fazem essas consultas? Também, Márcio, também há muitos deputados que fazem essas consultas. É até difícil a gente quantificar, né? Porque tem alguns temas que são transversais e não tocam diretamente a mulher, né? Quando você tem, por exemplo, um tema de primeira infância, né? Cuidados com a primeira infância, não é um tema exatamente de mulher, mas que a gente, transversalmente, você atinge esse segmento, né? Claro, os parlamentares também, os homens, né, os parlamentares também legislam muito sobre isso, mas a gente sente que uma maior participação feminina contribui para dar também um olhar mais específico sobre alguns problemas, né? Como eu disse, né, a Comissão da Mulher, criada em 2016, e a Secretaria da Mulher também vem sendo um papel muito atuante no que se refere a proposições legislativas, né? Essa questão da economia da mulher, a inserção da mulher no trabalho, enfim, todos esses fatores contribuem para isso. Mas, claro, os parlamentares também legislam, até porque também eles têm demandas, né, sociais para isso, mas, sem dúvida, esse aumento do número de parlamentares, claro, nós temos 77, né, são 513 deputados, se você pensar a população brasileira, ainda está muito abaixo, né, da representatividade das mulheres, mas, de qualquer maneira, pelo menos houve um grande avanço em relação à última eleição, né? Pois é, e agora, então, sobre a Covid-19, Gabriel, o que as consultas feitas pelos parlamentares para a consultoria legislativa demonstram, quais são as principais preocupações que os deputados demonstram em suas demandas para a consultoria? Perfeito, Márcio. Bom, em relação à Covid, essa publicação, ela procura ser uma síntese, tá, das principais iniciativas legislativas em relação à Covid, e aí a gente tem que olhar essa publicação com o seguinte foco, né? Nós começamos a escrever isso, ficou pronto no terceiro trimestre, mais ou menos, né? Na metade do terceiro trimestre de 2020. Então, numa situação dessa de imprevisibilidade, de mudanças a toda hora em relação a questões de mesmo diretrizes de saúde, diretrizes econômicas, realmente fica muito difícil você fazer uma publicação dessa no meio do olho do furacão que a gente estava, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho até interessante esse documento, a gente até comentava entre os autores que isso até para o futuro, né, para a historiografia, isso é interessante, para verificar como o parlamento brasileiro, num momento da maior crise, né, da nossa geração, aí, como o parlamento brasileiro respondeu a esse desafio e quais foram as principais propostas legislativas, né? O que a gente teve muito, assim, as principais, no começo, foi muita a questão da legislação da saúde mesmo, né? Ou seja, como é que você ia proteger os profissionais de saúde, as famílias, essa era a ideia inicial.
foi aparecendo ao longo do tempo a questão toda do auxílio emergencial, né? Então, tiveram, né, diversas propostas, auxílio emergencial, o nome que ficou genérico, mas diversas propostas de auxílios financeiros do Estado brasileiro, né, para as pessoas que não podiam trabalhar. E também, Márcio, um tema que foi bastante legislado foi a questão daquelas leis trabalhistas, né, que suspenderam o contrato de trabalho, enfim. Só para você ter uma ideia, em 2 MPs dessas, a gente teve mais de 1.000 emendas em cada uma. Então, assim, houve uma grande mobilização parlamentar para apresentar emendas, para propor, enfim. Essa parte de trabalho mesmo, né, foi muito solicitada, tá? Foi criada uma comissão externa, né, emergencial em relação ao coronavírus, e todos os pedidos foram centralizados nela. Então, a gente teve isso, né? O auxílio emergencial teve bastante, a parte de trabalho da saúde, mas também tivemos bastante solicitações em relação à questão do direito privado, né, Márcio? Então, toda a questão de contratos, né, de locação, enfim, tudo isso teve bastante solicitação. E, por último, a questão do orçamento de guerra também, né? Como é que você, numa pandemia dessa, você se prepara em termos orçamentários para poder contribuir para o combate à pandemia. Então, foram esses os principais temas, né, que foram solicitados e que o leitor e a leitora vão poder encontrar nos cadernos, nesses dois lançamentos, que a gente vai fazer hoje às 10 horas. O Gabriel, quero agradecer mais uma vez a você por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no painel eletrônico para falar para os nossos ouvintes sobre essas 2 publicações da consultoria legislativa, e queria que você falasse como é que o nosso ouvinte, como é que o leitor e a leitora podem ter acesso a essas publicações. Perfeito, Márcio, eu que agradeço a oportunidade da Rádio Câmara, tá? Queria, então, fazer 2 convites. O primeiro, para agora, às 10 horas, a gente vai ter o lançamento oficial do Agenda Brasileira, tá? Com alguns parlamentares que já confirmaram presença com a gente, às 10 horas. No site esse lançamento vai ser pelo site da Câmara dos Deputados no YouTube, tá? E para quem quiser acessar os 2 primeiros volumes disso, do Agenda Brasileira, eu peço que entre no Edições Câmara, lá vai ter os links para baixar por PDF, é uma leitura bastante interessante. E o próximo, número 3, vai ser sobre a questão de tributação, tá? Até metade do ano, talvez já saia a Agenda Brasileira número 3, tá bom? Perfeito, e voltaremos a conversar, então, sobre essa terceira publicação da consultoria legislativa. Muito obrigado, Perfeito. Então, mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Gabriel Gervásio Neto, da consultoria legislativa, que esteve conosco para explicar como funciona e quais são os temas da agenda brasileira que está sendo lançada pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. Agora são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. O projeto de lei que prevê a isenção de encargos e tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição para micro e mini geradoras de energia elétrica pode ser votado pelo plenário da Câmara nesta semana. A Câmara já aprovou o regime de urgência para a proposta, que é do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. Esse regime de urgência foi aprovado ainda em dezembro do ano passado. E é justamente com o autor do projeto, o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, que vamos conversar agora no painel eletrônico. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos, bom dia a você. Estamos aqui à disposição para debater o momento em que a Câmara bota em votação o PL 5829 para finalmente pular o setor de geração distribuída de energia solar. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, ao que o senhor deve o crescimento desse mercado de geração de energia renovável no Brasil? Sem dúvida nenhuma, 3 coisas fundamentais. Não necessariamente nessa ordem, mas para começar, a economia que gera ao consumidor esse tipo de sistema. Segundo fato, a rapidez com que ele pode ser implantado sem nenhum tipo de transtorno. As pessoas, seja empresas ou seja residências, que aderem a ele.
E terceiro, não pode se deixar de levar em consideração também a questão ambiental, que ela é muito importante. E eu até acrescentaria uma quarta situação que deveria ser entendida pelos dois lados, tanto de quem trabalha com geração distribuída de energia solar, como do outro lado, que tem a obrigação de manter energia de boa qualidade para a população brasileira, que é a dificuldade de investimento em grandes empreendimentos, como hidrelétricas, termoelétricas, que já se torna muito complicado. E a exemplo do mundo, a energia solar, a geração distribuída, é uma alternativa segura, barata e, de fato, rápida para retorno de quem adere a ela. Deputado, hoje, como é que o Brasil, como é que o poder público trata o pequeno, o micro gerador de energia elétrica e o que esse projeto busca alterar nesse quadro? Há 2 anos atrás, houve um grande debate sobre a questão da energia solar no Brasil. Nós temos uma normativa da ANEEL que deu aos pequenos e aos grandes empresários dessa área a possibilidade de eles poderem se organizar e crescer muito. Tanto é verdade que no Brasil, para se ter uma ideia, já são cerca de 149 mil empregos e, só para se ter uma ideia, em tributos até 2020, se arrecadou cerca de 5,9 bilhões de reais no setor e, em termos de investimento, até 2020, 23,1 bilhões de investimento e previsão que só em 2021 serão 16,7 bilhões de investimento. Ora, se o setor teve todo esse avanço, com certeza absoluta, ele teve o olhar carinhoso e cuidadoso da economia, do Ministério da Economia, do governo brasileiro, para que eles avançassem firmemente nessa área. O que se quer, na verdade, nesse momento, é se discutir o avanço que passa a ter o setor nessa área da energia elétrica no Brasil, de forma que a gente não supercarregue o sistema de distribuição de energia no país sem que ela seja remunerada minimamente. Só para você ter uma ideia, hoje já não temos mais o Estado brasileiro, o governo brasileiro, como proprietário das empresas de distribuição no Brasil. E essas redes todas, elas dependem de investimento substancial e robusto para que possa se ter a garantia de que nós não teremos um colapso, assim como de vez em quando estamos tendo na geração, na área de distribuição. E como a energia solar, geração distribuída, ela, em grande parte, começa a utilizar a rede para efeito de compensação, então houve um grande debate há 2 anos atrás, todos lembram, da discussão, inclusive, da falsa alegação de que se queria taxar o sol, né? Aquela narrativa que dita, a mentira que dita várias vezes torna mentira, e isso tudo fez com que tanto o setor como o governo tivesse vários entendimentos sobre o momento adequado de a gente criar normas de segurança confiáveis, né? Portanto, trazendo acesso não discriminatório às redes de distribuição, segurança jurídica regulatória, alocação justa dos custos de uso da rede e também transparência, previsibilidade, segurança jurídica e gradualidade na transição de uma suposta novo momento para o setor. Portanto, esse projeto de lei, ele não quer dizer absolutamente que amanhã, por exemplo, em aprovado na Câmara e no Senado, ele estabelecerá uma nova regra. Mas ele quer dizer que as pessoas precisam ter previsibilidade, precisam se programar para entender que, em determinado tempo, nós vamos precisar mexer no sistema que existe hoje para garantir segurança jurídica, inclusive também crescimento do setor, porque sem a rede de distribuição e sem um entendimento justo
com o setor elétrico do Brasil, já que isso é um conjunto, não pode ser só a distribuição distribuída, né, nem energia solar, mas também não pode ser só hidrelétrica e não pode ser também só termoelétrica. Portanto, tudo é um conjunto e a gente vai, se Deus quiser, após esse marco regulatório, com o substitutivo do deputado Lafayette, fazer um grande avanço no setor de energia do Brasil. Agora, deputado, esse projeto do senhor, ele tem por objetivo resguardar direitos, mas também estabelecer as obrigações dos geradores de energia. Agora, na outra ponta, deputado, de que forma isso pode impactar positivamente para o consumidor final de energia elétrica? Impacta principalmente com a segurança jurídica que esse marco regulatório vai produzir. Imagine você que deve ter acompanhado, e toda a população que nos ouve, que há 2 anos atrás foi praticamente 360 dias de debate sobre se a gente teria ou não um futuro para esse setor no Brasil, com a garantia de que a conta de energia ou o que produz um investimento como esse, no final seria compensatório, se valeria a pena ou não. E o marco regulatório é a única forma concreta em que, se estabelecendo uma transição e deixando muito claro o que vai acontecer, o setor vai, com certeza, se revigorar e vai ter um novo momento, na minha avaliação, de crescimento no país, porque as pessoas vão se sentir seguras de fazê-lo. Hoje, mesmo quem vive debaixo da resolução da ANEEL, fica pensando, se a resolução é da ANEEL, não é uma lei, é uma resolução. Resolução pode ser mudada pelo Conselho de Diretores da ANEEL ou de conselheiros a qualquer momento. Agora não. Agora o setor, pela primeira vez, terá um marco regulatório dizendo o que vai acontecer nos próximos milhares de anos para frente, aí, principalmente estabelecendo uma regra de transição que dê a todo o setor e aos consumidores e aos investidores e aos empregados do setor, aos trabalhadores do setor, como também aos empresários, na segurança jurídica de que nada vai mudar e que apenas haverá uma gradualidade de transição naquilo que é a regra de hoje. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, ele que é autor do projeto de lei que prevê a isenção de encargos e tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia para micro e mini geradores de energia elétrica. Deputado, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor por sua participação aqui, para esclarecer, para explicar aos nossos ouvintes sobre o seu projeto, e também quero desejar sucesso ao senhor na condução, junto ao deputado Lafayette de Andrada, que é o relator dessa proposta, nas negociações para aprovação desse projeto. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço e encerro dizendo a toda a população do Brasil, aos nossos companheiros deputados federais, deputados, senadores e senadoras e todos os empresários, que o substitutivo será o que durante os últimos 12 meses foi discutido com as associações de empreendedores e trabalhadores do setor, também a Agência Nacional, o governo federal, enfim, houve um grande debate, inclusive com a Casa, e eu tenho certeza absoluta que será aprovado um belo substitutivo e quem vai ganhar com isso é a população e o consumidor brasileiro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez ao deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, ele que esteve conosco aqui no painel eletrônico. Bom, agora são 8h59 em Brasília. O painel eletrônico está chegando ao fim. O programa de hoje teve produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos de Antônio Soares, edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacha. A diretora executiva da Secretaria de Comunicação é a jornalista Aline Machado. Eu sou Márcio Aquilissardi, agradeço a você por sua audiência aqui no painel eletrônico até agora. Desejo a você um bom dia e nos encontramos novamente amanhã no painel eletrônico a partir das 8h. Até lá. Você acabou de ouvir Painel Eletrônico.